Ó, eu senti, assim, que isso daí é só coisa boa, né. Se eu olhar esse discurso, eu falo assim: "Porra, onde é que eu assino? Onde é que eu voto?". Assina aqui que Mas qual que é a parte que vai, de repente, dificultar talvez até o próprio trabalhador? Como é que vai impactar isso daí? Por que que você é contra ou como é que você vê o fim da escala 6x1? Não, todo esquerdista conta uma história muito bonita, muito bem fantasiada, que sempre parece maravilhosa. Você fala: "Vou assinar esse trem. Não, vamos vender socialismo, todo mundo vai ser rico. Opa, legal, vamos assinar". Eles sempre vendem um conto de fadas para as pessoas que foge da realidade, que esquece pontos importantes da realidade. A lógica parte do seguinte princípio: sempre que alguém do PT, do PSOL, fala em economia, você já espera que vai vir uma barbaridade, porque se eles entendessem de economia, não é uma esquerda. É uma lógica bastante simples. Até porque é só a gente ver os dados. A gente vive num mundo capitalista, onde a grande maioria dos países são capitalistas, e o índice de pessoas em situação de miséria melhorou. Era em 90% da população mundial há mais de um século, e hoje é 10% da população mundial, justamente porque as oportunidades criadas pelo mercado, as oportunidades criadas pelos postos de trabalho, trouxeram essa melhora, diferente do que você encontra em países comunistas como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e afins. Mas não é esse o ponto do debate, é escala 6x1. É óbvio que escala 6x1 é cansativo, é óbvio que escala 6x1 é ruim, é maçante. Eu já trabalhei nessa escala, eu sei que isso é uma situação ruim. A questão é que a esquerda quer resolver a vida de todo mundo numa canetada, como se isso, num passe de mágica, mudasse a realidade do país como um todo. E esquece que existem peculiaridades entre as diversas pessoas do país. E cada um tem uma dor, cada um tem uma necessidade, cada um tem um anseio. Você não pode tratar todo mundo no mesmo pote. Então você não precisa de um burocrata, de um político, canetando como vai ser sua vida, como vai ser sua jornada de trabalho. Você tem que ter liberdade para escolher. Se você quer trabalhar 7x0 porque você eventualmente quer fazer um puxadinho no fundo da sua casa, quer trocar de carro, quer pagar a faculdade, você tem que ter a possibilidade de fazer. Se você quer trabalhar 2x5 porque você eventualmente quer trabalhar pouco e descansar mais, você também tem que ter a possibilidade de fazer. As pessoas têm que ser livres para trabalhar como elas bem entendem. E não com uma lei engessada que engessa o trabalhador, engessa o empreendedor, engessa o Estado inteiro e ninguém consegue negociar. Seria muito mais crível se a gente vivesse num país onde a gente tivesse o valor do salário por horas trabalhadas. Então, se você quisesse dispor de 12 horas num dia, descansar zero no outro, depois trabalhar mais, menos e tal, você poderia ter essa liberdade de negociar, o que também é tirado do trabalhador. Então, eles falam que vão te dar benefício e eles tiram a tua liberdade de negociar o teu tempo, de negociar o teu salário, de negociar a forma que você trabalha. E se as pessoas de esquerda tivessem preocupadas efetivamente com o trabalhador, elas defenderiam, por exemplo, que todo o valor pago pela empresa para que aquele trabalhador trabalhe vá para o bolso do trabalhador, e não que o desconto seja feito na folha. Espera aí, Porque agora nós estamos entrando em outra seara aí, que é a carga tributária e tudo mais. está tudo junto. Não, calma, calma, bicho. Você quer esgotar o negócio de uma vez só? Senão só você fala Você também. deixou o Eu tô político com nada, falar. tô ocupando aqui. Eu quero. Tá Eu estou certo. tentando aqui achar a solução. Só que daí, também aqui parece que está tudo muito bonito, né? O trabalhador consegue achar o emprego que ele quer, se ele quiser trabalhar só 4 dias, ele trabalha. Mas e aí, Silvio? Dá para o trabalhador escolher a quantidade de dias que ele vai trabalhar? Como é que é isso aí? não dá, na verdade, não acreditem em nada que o Rubinho Nunes está falando, porque o que ele vendeu aqui não existe, é fake news. Vejam bem, não existe liberdade para o trabalhador que é obrigado a vender a sua força de trabalho. Veja, o patrão, o empresário, ele tem um capital. É com esse capital que ele consegue comprar, se é uma empresa, se é uma indústria, consegue comprar maquinários, consegue botar a indústria para funcionar. Ele tem o capital. Com esse capital que ele contrata os trabalhadores. O trabalhador não tem capital nenhum. Ele tem o quê? A força de trabalho. Ele tem a sua força mental, a sua força física. E ele vai vender no mercado de trabalho a sua força de trabalho. Para qual preço? O preço que o dono do capital falar para ele. Ah, para qual jornada de trabalho? A jornada de trabalho que o patrão falar para ele. Se você não tiver regras definidas pelo Estado, ou seja, tem que ter
8 horas por dia de trabalho, e não 12, não 14, não 16, tem que ter férias, tem que ter 13º, tem que ter descanso semanal remunerado. Se você não tiver essas regras, o que o patrão vai fazer? O patrão vai explorar ao máximo possível, porque ele é patrão, ele quer lucro, ele não está pensando no bem-estar do trabalhador. O patrão quer, não, eu vou aumentar e ficar aqui mais tempo, trabalhando mais para eu ter mais lucro. Então, assim, tem que ter uma regra, e essa regra só pode vir do Estado. O Estado tem que regrar, o Estado tem que determinar um limite, porque senão as pessoas vão trabalhar em exaustão. O que o Rubinho está propondo, que a escala não, na verdade ele está propondo uma tal liberdade que não existe, é fictícia, só existe na cabeça dele, que é uma liberdade de trabalhador de negociar diretamente com o patrão. Eu quero trabalhar na segunda, na quarta e na quinta. O patrão vai rir da cara da pessoa. Vai rir. Vai assim, não, você tem que trabalhar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu preciso de você todos os dias. Então, isso aí que você está falando não existe. Essa liberdade só existe para o patrão. Ele sim, ele tem a liberdade, porque ele é o dono dos meios de produção. E, Rubinho, você também falou uma inverdade aqui. Não é verdade que a maioria dos países que tem o índice de desenvolvimento econômico e o índice de bem-estar social para o povo mais elevados têm a jornada de trabalho menores? Como é que você prova isso? São países capitalistas. Ou a Alemanha não é capitalista, a França não é capitalista, a Islândia não é capitalista, a Noruega não é capitalista. A jornada de trabalho nesses países, todas elas são de 35, 32 horas semanais. Então, assim, são países em que o desenvolvimento econômico é muito superior. Pode procurar no seu celular aí. Não, mas já falei, peraí. Mas vamos lá. Eu posso interromper quando ela falar barbaridade, eu tenho que continuar ouvindo o Eu carro. acho que a princípio desse primeiro bloco aqui, eu acho que a gente tem que começar a botar os pingos nos is, depois eu quero que vocês escolham as Só armas com que os vocês vão dados. montar desse. Eu vi Mas é com assim, dados do aqui, mesmo ó, jeito. estudei Então, pra mas, ver. ô Silvia, ajuda aí. Então você Quando tá estudando. aí eu quero jogar, vou também, do mesmo Ah, jeito que eu vi algumas situações aí que, de repente, no calor ali de passar a informação, mas, por exemplo, que isso não existe, né? Não existe o patrão que vai conseguir regular junto com o funcionário, porque se deixar isso, a coisa desanda. É exatamente assim que os Estados Unidos faz. Ou seja, eu troco quantas horas eu quiser. E é um país onde as pessoas invadem para trabalhar. Você tem que colocar muro, você tem que ter o ICE lá pegando as pessoas ilegais, porque você ganha por hora. Ou seja, quanto mais, eu conheço várias cleaners, inclusive, já dei vários treinamentos. 30 horas semanais. Não. As pessoas trabalham. Mais que isso, Ó, é hora extra. Você tem uma Imigrante ideia? legal, sim, consegue trabalhar. Você tem uma ideia? Quando você falou assim que eram países capitalistas, mas todos esses que você falou, eles são barra socialista. Eles trabalham com capital, mas são A socialistas. Alemanha é socialista? Porra, aí não? A França é socialista? Total. Ela vê todo esse lado de onde eu quero colocar essas intervenção do Estado em cima da população. Isso é a base. Ela não é liberal. Ela não é liberal, mas nunca. Ela não tem o capitalismo liberal. Agora, o Japão, por exemplo, eu já dei treinamento no Japão, as pessoas trabalham 12, 14 horas e eu tenho um amigo lá, que é o Saka, eu falo que ele tem 2 famílias, porque o cara não dorme, ele trabalha de noite, trabalha de dia, eu falei, isso é mentira. Agora, o que eu quero jogar pro Rubinho é isso daí. A gente, eu vejo assim, por que o Estado tem que tratar as pessoas como, assim, crianças? Por que o Estado não olha para as pessoas com uma situação de... São adultos. E vou te falar mais. Normalmente, quem trabalha 5 dias, o salário é muito menor do que quem trabalha 6. Porque normalmente quem trabalha de sábado ou domingo, a categoria, ele ganha mais e normalmente tem participação comissionado. Ou seja, a pessoa quer trabalhar mais horas para ganhar, além do fixo, comissionado. Ou até a resolução do que foi entregue. Ou seja, não é só a produção, como a gente imagina assim, vamos fazer esse negócio aqui. E aí, quanto mais eu fizer, como era lá atrás, no início do século, que quanto mais eu fizesse desse copo, mais a hora do funcionário, para mim, ia ser diluída. Hoje não. Hoje você tem muitas metas, você tem bônus por passar as metas. E aí eu quero jogar para o Rubinho essas colocações aí. Pois é, a verdade é que a Silvia desconhece a realidade de quem trabalha.
Ela é professora de história, acho que trabalhou na rede pública, enfim, é concursada, e tem uma distopia muito grande entre o trabalhador do chão de fábrica, o trabalhador que produz, o sujeito que trabalha no comércio, que é comissionado, o sujeito que é lojista, o sujeito que é representante comercial, que é vendedor, o cara que trabalha numa farmácia, que trabalha no supermercado. Ela desconhece a realidade do mercado como um todo e a necessidade de cada serviço prestado. O primeiro ponto, você foi perfeito. Você não vê pessoas vindo para cá trabalhar no Brasil por conta da guarida da CLT, mas você vê brasileiros entrando ilegalmente nos Estados Unidos para trabalhar feito um louco lá, para receber em dólar, para ter uma alta remuneração equivalente ao trabalho. E o custo da hora está atrelado à mão de obra, à necessidade que você gera, à eficiência que você gera trabalhando e à necessidade do empregador em contratar você. Essa é a equidistância. A questão é, vocês entendem que as pessoas são completamente idiotas. Vocês pensam que o brasileiro é um sujeito idiota, é um completo de um retardado que não consegue de maneira nenhuma negociar, que não consegue saber o que é bom para a vida dele. Como se o brasileiro fosse uma pessoa inimputável, incapaz, que precise de um esquerdista, no caso, um incompetente que não concluiu nem o ensino fundamental como o Lula, para dizer o que é melhor para essa pessoa. Isso é um completo absurdo. Cada cidadão entende aonde aperta o calo dele, aonde aperta a dor dele. E o melhor programa social que existe se chama emprego. O sujeito que tem a oportunidade de emprego, a oportunidade de trabalho, ele tem a oportunidade de prosperar pela própria perna, sem depender do Estado, ficar dando migalha para ele. E é o que eu volto a dizer. Estou dizendo, se vocês estivessem preocupados com o trabalhador, vocês não iam estar metendo a mão no bolso do trabalhador todo mês, tomando INSS, tomando FGTS, tomando um monte de imposto que a empresa paga, pegava o valor inteiro que é despendido com o trabalhador ali, se ganha 10 mil, por exemplo, a empresa gasta 14,5, dá os 14,5 para o trabalhador, ao invés de descontar ainda dele, dá 7 mil, e a empresa gasta 7 de imposto que vai na mão do Estado. Era muito mais conveniente que o dinheiro ficasse na mão das pessoas. Isso vocês não querem. Isso vocês não aceitam. Vocês querem fazer o quê? Um proselitismo, porque não existe urgência na pauta 6x1. Você, por exemplo, estava aí criticando o Alcolumbre. Só que você esqueceu de uma coisa. O Lula retirou a urgência do projeto da 6x1. Quando foi enviado para votação, houve uma força-tarefa imensa de todo o governo para aprovar. Uma pressão, jogaram com a esperança das pessoas, jogaram com a esperança, o cara pensando que ele vai poder fazer um churrasquinho no sábado. O 6x1 era nova picanha? O 6x1 é a nova picanha do Lula. Exatamente. E aí o quê? Passaram em primeira. O Lula não quer aprovar. Ele quer a esperança de ser aprovado. Ele precisa de uma nova picanha para a eleição. Então, logo foi aprovado, ele retirou a urgência. Por quê? Um projeto com urgência ele tem 45 dias para ser votado pelo Congresso. Se não travar a pauta, não vota mais nada. Então o Congresso teria que votar. Ele ia deixar o Alcolumbre em xeque, ele ia lascar todo mundo, ia ter que andar. Ele tira urgência. Por quê? Joga para frente. Aí as pessoas vão vir aqui igual a Silvia, desinformadas, vão eleger o Alcolumbre como vilão. Ele vai chegar na campanha e vai falar, companheiro, eu vou dar 6x1 para vocês aí. E os caras vão votar no PT. É isso que ele quer, enganar as pessoas. Está enganando todo mundo, falando que vai entregar algo que ele não vai entregar. Vai chegar ano que vem lá, vocês vão estar esperando 6x1, o Lula vai entregar a taxa da blusinha de novo.